Olá pessoal, boa tarde. Mais uma vez nós estamos aqui para dar sequência ao estudo que está sendo feito aqui na evangelização da Casa FEEGO. Nós estamos usando o livrinho, Meu Pequeno Evangelho, que é um livro que traz as histórias, os ensinamentos de Jesus com base aí numa literatura infantil, mas obviamente com a figura da Turma da Mônica a nos trazer um acréscimo aí com muito desejo, com muito carinho por parte das nossas crianças. E hoje nós vamos estudar o capítulo que trata, na verdade, do Reino dos Céus. Na sequência daquela história da semana passada, agora o primo André vai, junto com a Turma da Mônica, falar um pouquinho sobre o Reino dos Céus. E ali ele fala, primeiramente, eles estão brincando numa praia, e no momento em que eles estão na praia, eles vão montando ali castelos de areia, com toda a pompa, com tudo aquilo que tem, na verdade, um reino. Então, o rei, a rainha, todos os adereços pertinentes, grandes muralhas. E no final das contas, o Cascão que brinca, pedindo para que não brinque perto da água, vem realmente a água, derruba tudo, joga tudo abaixo. E aí o primo André aproveita então para poder falar um pouco sobre esses reinos do mundo. E aí, claro, tomando como referência o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata exatamente da mensagem que Jesus deixa claro que meu reino não é deste mundo. Vale a menção que utiliza-se a referência da conversa que ele teve com Pilatos, quando Pilatos pergunta se ele é rei dos judeus. E ele responde que não, meu reino não é desse mundo. Se o fosse, aqueles que estavam no reino viriam me salvar, mas meu reino não é daqui. Então ele pergunta de novo se é rei, e Jesus fala que ele que assim o diz. Porque na prática, essa ideia que Jesus quer deixar é de mostrar que efetivamente há uma perspectiva de um mundo diferente, em que os reinos não se fazem por coroas e, obviamente, castelos e palácios. Essa ideia, que sempre remete ao futuro, é que justifica toda a base moral do ensino deixado por Jesus. Convém ressaltar nesse momento que todo o nosso trabalho de esforço, reforma íntima, sermos melhores, educarmos nossos filhos para serem melhores, só tem sentido se nós pensarmos nessa vida futura. Porque se a vida for apenas essa, momentaneamente, todo tipo de excesso estaria justificado, porque logo ali tudo se encerra, para quem foi bom ou para quem não foi. Então esse conceito de vida futura, de imortalidade da alma, é o ponto central e consolador que Jesus traz para todos os seus ensinamentos. Todos eles estão baseados nisso. Tanto que a sensação que se tem, quando se imagina isso, é da justiça divina, pura e plena. Quando se busca, na verdade, entender por que tantas diferenças. Por que uns mais, outros menos? Por que uns grandes, outros pequenos? Porque toda essa forma como o mundo se organiza, se não estiver exatamente alicerçado nesse conceito de que há um outro reino, há na verdade um crescimento para a construção. E Jesus assemelha ou deixa claro para as pessoas que esse reino, ele não poderia simplesmente explicar-lhes como seria. Os judeus à época mal compreendiam a noção de evolução do próprio ser humano. Viam, assim, como diz o Evangelho, os anjos guardiães que eram criados puros e prontos, mas não conseguiam visualizar a possibilidade de alguém, um ser normal, se tornar um ser puro. Então Jesus precisou, na verdade, mostrar que esse mundo que se espera que de repente apareça ou esteja em algum lugar, no final das contas é uma eterna construção. Esse reino que não meu reino não é deste mundo, mostra que existe um outro. Só que esse outro mundo, obviamente, ele vai sendo construído, ele não aparece, ele não vem de fora para dentro, ele desperta. Tanto que Jesus usa, em toda a literatura bíblica, vários exemplos de similitude. Ele assemelha o reino dos céus, por exemplo, ao tesouro escondido e que há de ser procurado. Ele assemelha a semente de mostarda, que na verdade é a menor das sementes e vai crescendo. Ele se assemelha à rede lançada ao mar, no sentido de mostrar que o reino dos céus joga para capturar todo tipo de peixe vivente, todo tipo de ser vivente, mas obviamente alguns escapam, outros vêm, mas aos poucos são trazidos. Ele compara o reino dos céus ao fermento que leveda a massa toda.
Então, de alguma forma, Jesus usou analogias, exemplos nas suas parábolas para mostrar que a construção do reino de Deus, ela definitivamente não parte de algo que vai vir, mas de algo que vai despertar. E o Espiritismo tornou isso real à medida que foi mostrando, por meio dos próprios relatos dos Espíritos, que há dimensões diferentes, que há ambientes diferentes. E quanto mais evoluído é, maior respeito há às leis morais, a maior adequação dos seres a essas leis morais, fazendo então a diferença que o primo André tenta fazer aqui, mostrando, né, para a turma da Mônica, a diferença entre a realeza terrestre, essa que o tempo, a história e os fatores materiais e a morte encerra. E a realeza moral ou realeza espiritual, que transcende, que vai além, que não tem nenhum tipo de competição para ver qual é melhor, porque obviamente já vivem num mundo em que a fraternidade impera. E esse chamado império da fraternidade, que obviamente até cai de forma esquisita, mas que na prática é onde a fraternidade tem uma estrutura, um alicerce montado, não sobre a areia, mas sobre a rocha do Evangelho. Nesse sentido, se percebe que esse reinado não tem fim. Esse reinado, ele sim, é perpétuo, é perene, porque ele vem sempre ao encontro das leis de Deus, está em consonância com elas. Não há mais aí egoísmos, vaidades, buscas por bens materiais que vão logo ali se deteriorar. A grande questão é como está a nossa relação com esse tipo de reino? Como estamos implantando dentro de nossa casa essas transformações? Estamos valorizando os bens que não temos, os bens materiais por si só? Ou damos muito mais valor, ou procuramos ressaltar com os nossos filhos o aspecto moral, dos valores que vão permanecer? Já sabemos que o ter é menos importante que o ser, mas como estamos transformando isso na prática, dentro de nossas casas, é o grande recado dessa historinha que o primo André veio trazer para a turminha da Mônica, perguntando-nos se estamos e somos capazes de efetivamente vivermos o reino dos céus, ou pelo menos, aos pouquinhos, como grão de mostarda, como um pouco de fermento, implantá-lo agora. Guilherme vai seguir agora nosso estudo, trazendo um pouco mais de elementos do nosso Evangelho. Um grande abraço. Pessoal, Guilherme da Casa Feego, continuar as reflexões do Rômulo acerca do Meu Reino Não É Deste Mundo, a propósito do nosso projeto, né, do livro, Meu Pequeno Evangelho. Eu gostaria de trazer para vocês a história de Judas. O que ele pensava, por que ele agiu, onde que estava o seu ponto de vista sobre a realeza de Jesus e o reino de Deus. Ele efetivamente não compreendeu a proposta de Jesus e seus atos todos foram marcados por essa incompreensão. E até que ponto nós somos iguais? Nós fazemos iguais, nós julgamos o reino de Deus da mesma forma, a realeza de Jesus. A história de Judas ela é contada, por exemplo, no livro Boa Nova, lá no capítulo 24, através da psicografia de Chico Xavier. Humberto de Campos vai nos trazer alguns momentos de Judas, uma conversação que ele tem com Tiago Maior, acerca de não concordar com o proceder de Jesus, que ele achava que Jesus deveria pregar para ricos e poderosos, deveria converter os grandes do mundo, para, através de injunções políticas, implantar o reino de Deus. E Tiago vai demover Judas disso, porque se Judas queria Jesus um revolucionário, Tiago vai falar, olha, a história de Israel já teve muitos revolucionários. E Jesus veio sim para fazer uma revolução, Judas, Tiago vai falar. E aqui eu acho que é o ponto central da nossa reflexão, essa fala do Tiago. É que o Messias vem efetuar a verdadeira revolução, edificando o seu reino sobre os corações e nas almas. E Judas não entendeu. Judas conviveu com Jesus aqueles 3 anos, Judas conversa com Tiago e não entende e vai executar o seu plano. Judas ele tinha um plano de, através de injunções políticas, entregar Jesus, manter Jesus preso, ser nomeado como líder espiritual e, através de injunções políticas, chegar ao poder, executar e exercer toda a violência necessária para tomar o poder de Jerusalém e libertar Jesus. Nas palavras de Humberto de Campos, o mestre, a seu ver,
era demasiadamente humilde e generoso para vencer sozinho, por entre a maldade e a violência. E ele se dispunha a executar e exercer toda a maldade e violência necessária para implantar o reino de Deus para Jesus. Então, libertar Jesus, guiar Jesus na conversão daqueles amigos dele, poderosos, e assumir o poder. Efetivamente, o plano não dá certo, né? Nós sabemos o que acontece. Judas, em desespero pela traição que ele teve de Caifás e os demais amigos dele, se suicida. Nós vamos ver a continuação da história de Judas no livro Crônicas de Além-Túmulo, também de Humberto de Campos, lá no capítulo 5, sobre Judas. Uma entrevista que Humberto de Campos faz dele, recomendo demais a leitura, que vai mostrar sobre a volta de Judas em outras reencarnações. E eu gosto muito de um pedacinho que tem lá no livro Paulo Estevão, uma conversa que Pedro vai ter com Saulo. Saulo, de grande perseguidor do cristianismo, ele se converte ao cristianismo por uma série de fatos, está lá no livro, vale demais a pena a leitura, e vai conversar com Pedro que ele achava que a pregação dos apóstolos deveria ser mais incisiva, eles deveriam ir para o templo, deveriam enfrentar os doutores da lei. E Pedro vai conversar com Saulo que esse erro e esse embate era o mesmo equívoco de Judas, mas que ele, Pedro, já tinha compreendido o erro de Judas e que já não o julgava mais como traidor. Pedro, naquele momento, conversando com Saulo, ele vai falar: Judas foi mais infeliz do que perverso. Ele não acreditava na validade das obras sem dinheiro. Não aceitava outro poder que não fosse o dos príncipes do mundo. Estava sempre inquieto pelo triunfo imediato das ideias do Cristo. Muitas vezes vimos-lo alterar impacientemente pela construção do reino de Jesus, adstrito aos princípios políticos do mundo. O mestre sorria e fingia não entender as insinuações, como quem estava senhor do seu divino programa. Pedro já tinha compreendido esse equívoco de Judas e estava levando isso para Saulo, como grande pregador que não tenta converter, não tenta implantar o evangelho de Jesus, o reino de Jesus, por injunções políticas e poder político. É uma construção íntima no coração de cada um. Eu vou trazer para vocês agora o que o Evangelho segundo o Espiritismo vai nos falar, o que Kardec vai nos falar sobre essa construção do reino de Deus. Kardec vai nos colocar de um modo muito claro sobre ponto de vista. Qual que é o ponto de vista que nós devemos ter para compreender o reino de Deus? E Kardec vai falar sobre a vida futura. Ele vai refletir que a certeza da vida futura vai alterar o nosso ponto de vista, ou pelo menos deveria alterar, né? A gente refletindo aqui agora, sobre como a gente encara a vida atual. A certeza na vida futura, ela nos traz uma fé no futuro. O modo que a gente encara essa vida terrena e vida corporal passa a ser como de algo temporário e não definitivo. E deveria trazer a menor preocupação com os bens terrenos, deveria trazer a menor preocupação com a situação material nossa. Kardec vai refletir de um modo muito interessante que quem não tem a certeza na vida futura, quem não tem fé, não reflete sobre isso, deposita todos os seus esforços na acumulação dos bens terrestres. E nesse momento, esses bens passam a ter e adquirir proporções gigantescas. E ele vai refletir que Deus não condena o gozo dos bens terrestres, mas condena sim o abuso dos bens terrestres. Eu queria trazer como a guisa de finalizar, né, um item que o Rômulo já trouxe em outro estudo, o item 922 do Livro dos Espíritos, em que Kardec vai perguntar para os espíritos: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui desgraça para de outro, não é felicidade para outro. Tem, contudo, uma soma de felicidade que é comum a todos os homens, se entregar um tanto de felicidade. Isso aqui torna todo mundo feliz? O que é isso? Isso os espíritos vão responder. Com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida material, o que passa do necessário já não nos traz mais felicidade. Veja que interessante, que o limitador de felicidade é a posse do necessário. E continua os espíritos, porque não é só em relação à vida material, porque em relação à vida moral nós temos dois
2 itens, a consciência tranquila e a fé no futuro. Voltando na fé no futuro que Kardec trabalhou lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Termos a consciência tranquila dos nossos atos passados, do nosso proceder no presente, e fé no futuro, de que as agruras que nós passamos, o que nós passamos nessa vida, nessa encarnação, há um reflexo na vida futura. E a vida futura vai nos trazer as consolações necessárias para o que a gente passa agora. Muito obrigado a todos, espero que essas reflexões tenham sido proveitosas. Fiquem com Deus, excelente semana.